Esse é o som da sua panela de pressão. A vida se compara a uma panela de pressão dentro do campo de batalha. Afinal, este é o século das pressões, do estresse, da ansiedade, da depressão, enfim. Cada segundo do relógio são importantes e não podem ser deixados de serem utilizados e aproveitados da melhor maneira. Existem diversos tipos de pressões. Aquelas que geramos com as nossas próprias mãos, como a organização de um casamento ou o nascimento de um bebê, a entrevista para o emprego e a prova da faculdade, e o Enem, e o chefe no seu trabalho, as pressões do próprio trabalho, seja secular, doméstico, enfim. Agora, aquelas pressões que nos surpreendem, essas, como, por exemplo, um acidente, alguém que fica gravemente ferido e passa por sequelas durante o resto da vida, um desastre natural, a pressão de cuidar de alguém, a pressão do Covid-19, não sair de casa, usar máscara, tantas pessoas morreram, a pressão de ser humilhado, agressões verbais ou até mesmo física, a pressão daqueles que querem fazer mal e ver a nossa ruína, a pressão daqueles que nos calunia, aqueles que querem nos matar. Enfim, capítulo 62 é o capítulo da pressão. Davi estava sobre rodas, sob pressão, assim como este som dessa panela de pressão. Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos! E aí, você está vivendo também sobre esta pressão? Afinal, a vida é uma pressão. E os cardiologistas até avisam, cuidado, não fiquem sobre tantas pressões, porque senão seu coração não vai aguentar. E aí, irmã, tudo bem? Nem preciso perguntar se estamos vivendo sob pressão. E no campo de batalha, a pressão está bem forte dentro do campo de batalha. Mas, como diz a expressão de muitas pessoas, uma linguagem figurada, né? A chapa tá fervendo, ou o caldo vai entornar, ou tem aqueles que gritam, eu não aguento mais! E você, mana? Olha, Davi estava suportando, mas o interessante que precisamos aprender hoje é que Davi passou por essas pressões, mas ele buscou alívio. E como que Davi encontrou alívio? Vem comigo, Salmo 62. Olá, eu ia dizer alô você galerinha, né? Mas não é com a galerinha não. Alô você que vive sob pressão. Seja bem-vindo ao time. Eu acredito que nós nascemos sob pressão, né? Se a gente pensar aqui, o útero da nossa mãe nos expeliu, houve uma pressão ali, sai daqui! E já nascemos nessa pressão. E aí a gente leva uma palmadinha pra chorar, outra pressão. Então, se você olhar todos os desafios da nossa vida, são pressões que nós vamos suportando para chegar a um aprimoramento, para alcançar um aprimoramento. Então, podemos olhar as pressões com uma outra ótica, né? Você ouviu aí a panela de pressão, ela foi criada para que o alimento fosse cozido rapidamente. Ali dentro daquela panela acontece uma pressão atmosférica dentro da panela, que o calor se eleva muito além do normal e faz com que o alimento consiga, né, ser cozido com muita rapidez e economiza também gás, essas coisas. E a panela de pressão é algo bom, não é? Pois é. Tem a pressão arterial também, né? Pressão alta, pressão baixa. Quando a gente fala de pressão alta, né? Porque está acontecendo uma guerra tão grande entre os batimentos do seu coração e o bombeamento do sangue nas artérias, que ele está dando um giro aí louco dentro do seu organismo e pode causar a morte, né? Tem que ter muito cuidado quem tem pressão alta, porque é uma pressão forte por dentro, que o sangue está indo rapidão. E pode dar tilt. Essas pressões, elas nos ensinam a olhar a vida de maneira diferente.
Nós olhamos a vida com a perspectiva do que aprendemos com a cultura, com as coisas aí. Nós chegamos hoje no Salmo 62 e pensamos assim, eu tenho que olhar a vida com uma outra ótica. Eu tenho que olhar as pressões da minha vida com uma outra ótica. Né, galerinha? Tô brincando. Vamos seguir, gente. Uau, imagine como é o circular do sangue por essas veias arteriais aí, querendo empurrar tudo para poder passar. E realmente, hein? Se não abaixar a pressão, bum, vai explodir. O organismo não aguenta, não suporta. O físico não suporta. A alma não suporta, o espírito também não. Então, é necessário aliviar a situação, aliviar essa pressão. A pressão que te atinge no corpo, na alma e no espírito. Então vamos entender o que estava acontecendo com Davi? Precisamos ir lá no livro de 2 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 5 até o 14. Vamos entender aqui, o salmista compôs esse escrito em meio às muitas pressões. Existem alguns estudiosos que falam que Davi aqui não orou. Se você observar o capítulo anterior, 61, ele fez uma oração. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. No capítulo posterior, 63, ele também faz uma oração. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei e a minha alma tem sede de ti. Bom, e nesse capítulo 62, é como se ele estivesse fazendo aqui uma declaração da sua alma diante da situação que ele estava vivendo. Vamos entender qual situação? Davi já era rei sobre Israel e o seu filho Absalão arma uma forma estratégica para tirar o pai do trono. Nossa, depois de tudo que Davi passou durante todos esses estudos, o seu filho agora provoca a própria traição do próprio pai. Davi está arrasado, a sua alma está abatida, meu filho está me traindo. Além dos seus vários amigos, entre aspas, contando mentiras sobre a sua vida, sobre a sua conduta, traição total. Davi se sente arrasado e no versículo 3 ele coloca como se fosse uma parede ou uma cerca que estivesse sendo encurvada sobre tanta pressão que estava vivendo. E aqui no livro de 2 Samuel descreve que Davi precisou fugir de Jerusalém por causa do seu filho Absalão, para não ser morto. E no caminho ele encontra um certo cidadão chamado Simei, que era descendente do rei Saul, o antigo rei Saul. Vocês se lembram? Aquele que perseguia Davi, aquele que tinha ciúmes, inveja, obstinado. Vocês se lembram? Sim. No meio do caminho, ele encontra justamente um parente de Saul. E ele começa a jogar pedras. Começa a jogar pedras sobre Davi e sobre os soldados e as pessoas que estavam acompanhando Davi. E começa a dizer, sai daqui, seu homem sanguinário. Você é um homem que matou várias pessoas. Você está pagando pelo que você fez com o rei Saul. E o seu próprio filho está roubando o seu trono. Sai daqui. E ele jogava pedras sobre Davi e lançava palavras de maldição. Você está vivendo o mesmo, o seu filho tomando o seu trono, seu assassino. Então, daqueles que estava acompanhando Davi, no versículo 9, capítulo 16 de 2 Samuel, disse que Absai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar-lhe e tirar-lhe a cabeça. Uns dos companheiros aqui de Davi queria matar aquele cidadão parente de Saul que estava amaldiçoando Davi, que estava jogando pedras. Porém, Davi disse, você não tem nada a ver com essa conversa. Deixa ele amaldiçoar. Deixe falar. Talvez o próprio Senhor tenha permitido isso. O meu filho já quer me matar, já estão falando contra mim. Deixa ele amaldiçoar. De repente, Deus permitiu essa situação.
E assim, Davi continuou a caminhada, que não era fácil, e Simei continuou amaldiçoando, continuou jogando pedras e terra sobre Davi e sobre os seus homens. Quando eles chegam perto do Rio Jordão, eles param ali para descansar. Agora pensa que estresse, pensa que pressão, o que você faria com uma pessoa te caluniando, atrás de você, gritando, te amaldiçoando, jogando pedra, terra, fazendo horrores, te humilhando, o que você faria? Davi não fez nada. E aí a gente volta lá para o Salmo 62. No versículo 1, Davi fala: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Na tradução original hebraica, espera, fala-se em silêncio. A minha alma está calada para com Deus. Davi ficou calado. Nossa, olha que lição incrível que Davi nos mostra hoje aqui. Ficar calado diante de tanta pressão. Ele já estava lá com a pressão do seu filho querendo roubar o trono. Depois já vem esse. Já tinha outras pessoas inventando mentiras e calúnias. São situações que podem fartar qualquer pessoa. Situações não como essa, mas que possa estar vivendo, você pode estar vivendo e que te traz um aperto no coração, na alma, angústia, tristeza. Meu Deus, e o que fazer? Davi era um homem valente, tinha matado urso, tinha matado leões, gigantes, e precisou suportar e passar por toda essa pressão. Talvez você também já tenha matado tantos ursos e leões e agora está vivendo essa situação pela qual nunca imaginou. Que pressão diária, como estamos ensinando aqui no campo de batalha, matando, não é somente um leão, vários leões por dia. E agora? No versículo 1 ele fala: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. E aí no versículo 6 ele repete, versículo 5, ó minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Dele vinha a salvação, dele vinha a esperança. Se você está em perigo, o Senhor é a sua salvação. Se você não tem perspectiva de futuro, meu Deus, não vai acontecer nada, vou continuar vivendo sob pressão nesse campo de batalha. Davi declara: o Senhor é a minha esperança. Você precisa declarar isso. E aí é que entra essa questão, Davi fazia um bate-papo com a sua alma. Em outros capítulos nós vamos estar comentando sobre esse bate-papo com a alma. E Davi conversava com ela. E nós vamos entender como que Davi buscava alívio para esta pressão que ele vivia e como hoje podemos buscar alívio para as pressões do dia a dia. Então a intenção de Davi aqui é nos ensinar. E ele começa dizendo: somente Deus e mais ninguém. Davi recorria a Deus. Quantas vezes nós queremos recorrer a outras coisinhas? Vamos recorrer às outras coisas, a alguém ou a uma pessoa, a um recurso financeiro, a herança. Vamos recorrer a outras coisas. Nós buscamos a Deus, mas queremos outras coisas. Davi vem mostrando aqui: somente Deus. É claro, amados, que sem dúvida Deus usa meios para realizar a sua obra. E o mesmo Deus que determina o final também determina os meios. Mas tudo isso pela nossa fé. A nossa fé em Deus, não nos meios. Não no início ou no final, mas em Deus que está agindo em todo o percurso da história, no meio, no fim, no final. É o Deus que faz. Perceba que Davi não tentou discutir com o inimigo, aquele lá, parente de Saul. Não, ele não entrou em discussão, batendo boca. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou inocente. Não. E ele nem tentou dizer a Deus o que fazer, simplesmente ele se calou. Confiou, esperou e orou ao Senhor, sabendo que ao seu tempo Deus lhe daria o reino. Ele sabia que aquele reino era promessa de Deus, e ao seu tempo Deus devolveria o reino. Quando cremos nas promessas do Senhor, nós temos fé e esperança de passar pelas situações difíceis, pelas pressões da vida as quais você pode estar passando. Quando você
crê na esperança, quando você crê nas promessas, você tem essa esperança e você continua firme. E por que Davi conversava com a sua alma? Para encorajar a alma, para que pudesse ter essa esperança. Por quê? Porque ouvimos as conversas por fora. Não, você não vai conseguir, não, você não é capaz. E a alma também quer debater. Será que eu vou conseguir passar por essa pressão? Poxa, eu acho que eu não vou. E aí Davi começa a conversar. Peraí, alma, peraí, calma, relaxa aí, vamos esperar em Deus. E ele começa a dizer a palavras. O Senhor, no versículo 2, o Senhor é minha rocha e a minha salvação. Se ele é minha rocha, ele é forte e poderoso para destruir todo e qualquer mal. Se ele é minha salvação, ele vai me proteger, porque ele é a minha defesa. Eu não preciso ter medo, ele é o meu juiz, ele é a minha defesa. E aí ele diz, não serei grandemente abalado. E interessante que repete esse mesmo versículo 2 aqui no versículo 6, só que ele coloca uma diferença. Olha só, lê comigo. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Não serei abalado. No versículo 2 ele coloca grandemente, mas aqui ele coloca não serei abalado. Então ele começa a dizer, somente Deus nos encoraja. É o ponto 2 desse estudo. Quando melhor é a compreensão de que Deus é a sua fortaleza, maior é a tranquilidade em seu coração. Por isso que Davi estava tranquilo mesmo diante daquilo, tudo que ele estava passando. É porque ele crê que o Senhor é a sua fortaleza. Se nós começarmos a declarar palavras, conversando assim com a nossa alma, o Senhor é a minha fortaleza, quem temerei? Eu não vou ser abalado, posso até mesmo assim um pouquinho balançar para lá e para cá, mas eu não vou cair, porque aqui ele diz no versículo 2, no versículo 3, até quando maquinareis o mal contra um homem, sereis mortos todos vós, serei como uma parede curvada e uma sebe pouco segura. Ele estava se sentindo ali como essa parede curvada, como essa cerca que parecia que vai cair, está abalado, mas não. Ele começou a declarar para a sua alma que existia esperança, encorajando a sua alma. Isso é um princípio do cristianismo. Nós precisamos conversar com a nossa alma, nós precisamos falar, pregar para a nossa alma. Olha que lindo! Não somente orar, mas pregar para a alma, dizer para ela, olha minha alma, está escrito assim na palavra, a pressão está grande, a dificuldade está grande, mas está escrito assim na Bíblia, pregue para a tua alma. Porque assim quando Davi falava com sua alma, ele estava colocando a sua dependência em Deus, em não em si mesmo, e não nos seus recursos, nos seus soldados, na sua inteligência, não, mas no Senhor. E no versículo 8, Davi não somente encoraja a sua alma, mas também encoraja aqueles que estavam acompanhando, aqueles vários outros homens, soldados, e ele começa a encorajá-los, para que todos eles comecem a colocar Deus como seu refúgio e comece a falar com eles, confia sempre no Senhor, pois Ele é o refúgio. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele os vossos corações, Deus é o nosso refúgio. E aí ele coloca cela, lembrando que cela é um momento de análise, de pensamento, de reflexão sobre aquilo que está sendo lido. Então aqui há uma pausa. Deus é o nosso refúgio. Deus é o seu refúgio. Davi, ele dependia da oração dos outros. Sim, temos que orar uns pelos outros. Você tem orado pelos seus irmãos, por aqueles que passam por dificuldades? Não só você, mas tantos outros estão vivendo sob pressão. Você tem orado por essa pessoa? Paulo também, ele não tinha medo de dizer, irmãos, orai por nós, lá em 1 Tessalonicenses 5:25. Períodos de espera podem ser difíceis se não dependermos inteiramente do Senhor. Pode estar demorando aí essa pressão passar, chegar o alívio, mas dependa do Senhor. E no ponto 3, Davi vem nos ensinando, somente Deus recompensa. A partir do versículo 9, quando Davi olhou para o Senhor, viu a si mesmo como um muro inclinado e uma parede
prestes a cair. Você se sente assim quando você encosta, parece que a parede está caindo. Quando alguém encosta em você, no sentido físico, espiritual, emocional, parece que você está caindo, porque precisamos buscar alívio no físico. Como buscar alívio? De repente um descanso. Talvez você esteja aí tão estressado por muito trabalho, ativismo. De repente você encontra alívio ao conversar com alguém, ao orar com alguém. De repente você encontra alívio espiritual, orando junto com alguém, participando de oração, participando do estudo da palavra, participando dos cultos. Tudo isso são válvulas de alívio para o corpo, alma e espírito, cada uma com peculiaridades, mas de forma geral o Espírito Santo de Deus trabalha no corpo, na alma e espírito, trazendo esse alívio sobre as pressões que você possa estar vivendo. Então, não importa quão elevada seja a sua posição social, o quão influente seja a sua situação econômica, todos os homens são apenas vaidade, fumaça, neblina, um sopro. Está escrito lá em Tiago 4,14 e Jó 7,7. Se nós formos colocados em uma balança, ela não vai registrar coisa alguma. Olha, ela não registra coisa alguma, pois não pesam coisa alguma. Os inimigos de Davi haviam adquirido seu poder e riqueza pela opressão e o abuso dos outros. E Davi advertiu seu povo para não adotar essa filosofia de vida. Como é triste ver que até nos dias de hoje o povo de Deus muitas vezes deposita sua confiança nas riquezas, status, nos governantes, em pessoas, nos seres humanos. Somente em Deus podemos confiar. E Davi entende e nos ensina que a força e a bondade de Deus são suficientes para todas as crises da vida, para todas as pressões da vida, pois estamos nas mãos de um Deus cujo amor onipotente jamais pode falhar. Caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, segundo Samuel 24,14. Sim, Davi esperou. No início aqui do versículo, ele mostra que está esperando somente em Deus. Somente em Deus. E, de fato, Deus justificou Davi e lhe deu o trono, no qual Davi o reinou com grande honra. Não importa o que as pessoas nos façam, o que possam dizer sobre nós, o que possam dizer sobre você. Deus guarda, sim, Deus guarda os seus registros e um dia Ele dará aos pecadores e santos as recompensas que cada um merece. E cada um receberá o seu galardão segundo o próprio trabalho de suas mãos. 1 Coríntios 3:8. Assim como Davi termina aqui no livro de Salmos. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Então, se você hoje deseja aliviar a pressão que está vivendo, faça essas orações, declarações como Davi, para a tua própria vida. O Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha defesa, o Senhor é a minha esperança, eu não serei abalado, o Senhor é o meu refúgio. Conversa sobre essas palavras com a tua alma e você vai se sentir aliviado, sabendo que Deus vai trazer a direção, escape, alívio no tempo certo. Que Deus te abençoe. Então vamos orar. Pai, nós bendizemos e exaltamos o Teu nome pela Tua palavra. Que refrigério, que ensinamento, que maravilha, Senhor. Ter um lugar onde podemos nos abrigar, onde podemos recorrer, mesmo nos dias de tanta pressão. Mesmo nos dias onde pensamos que nós não vamos suportar. E aí nós vamos para Ti. E foi o Senhor que disse na Sua palavra: vinde a mim. Eu estou dizendo para vocês, vinde a mim, todos que estão cansados, que estão com um peso enorme, um fardo horrível. Eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração.
Então eu encontrarei descansos para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Maravilha, Senhor. Que lugar especial, que promessa maravilhosa, que graça especial foi liberada para nós sobre as nossas vidas. E no nome de Jesus, Senhor, hoje, neste momento, Senhor, eu oro por cada pessoa que vai ouvir este áudio. Que o Espírito de Deus possa tocar cada coração e possa trocar o fardo. Muitos podem estar pensando que não vão suportar, que não vão aguentar, Senhor. Quantas vezes nós pensamos isso? Quantas vezes as lágrimas, elas embalsam nossos olhos e elas conseguem tampar tudo da nossa visão. Em nome de Jesus, hoje, Pai, eu peço a Ti que o Senhor possa trocar o fardo com aqueles que estão nesse estado, com aqueles que estão se sentindo tão pressionados, que parece que não vão suportar. No nome de Jesus, sopra, Senhor, sobre eles uma brisa suave, a brisa suave da Sua presença, que dá paz, que dá refrigério e que dá calma, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós vamos até a Ti, Deus, somente Deus, sim, somente o Senhor que tem o controle, que tem a chave nas mãos. A Tua palavra diz que o Senhor abre portas e que a porta que o Senhor abre ninguém pode fechar. No nome de Jesus, Senhor, que as Suas promessas sejam reais sobre nós, que as promessas do Senhor sejam reais nas nossas vidas. No nome de Jesus, nós nos apropriamos dela como filhos de Deus, como herdeiros e co-herdeiros do Senhor, do Teu reino maravilhoso de amor. Que o reino maravilhoso de amor tome conta do nosso coração, que a compreensão do reino do Senhor esteja sobre nós, esteja sobre a nossa mente, sobre o nosso cognitivo, sobre as nossas emoções, que faça parte do nosso viver, que possamos nos alegrar de fazer parte da família de Deus, que possamos compreender a grandiosidade que é ter um Pai bondoso, um Pai fiel, um Pai que não abandona, e é tudo que o Senhor é. Por isso honramos e glorificamos o Teu nome, exaltamos o Senhor, nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, nós entregamos o nosso coração a Ti. Cuide dele, Senhor, que todas as pressões possam ir embora ao som da Sua voz, ao Teu toque. No nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos a Ti, Deus, somente Deus, Todo-Poderoso. Aleluia. Amém.